Nesta quinta-feira, dia 20 de novembro, incêndio atinge pavilhão da COP30, em Belém do Pará. Muitos cristãos estão associando o ocorrido com o presente que o Brasil recebeu da China. Depois disso, vem isso. Coincidência ou consequência? De Deus não se zomba. Suzy comenta: pois é, com o Todo-Poderoso Deus não se brinca. Ele é justiça e fogo consumidor. O Brasil é do Senhor Jesus. Lucilene diz: profanaram o templo do Senhor por 2 milhões. Alguns líderes cristãos falaram sobre o simbolismo do presente da China. Interessante que a imagem do dragão é a que está em cima, o topo é de dragão. Aí embaixo vem a imagem da onça, é como se fosse um ser híbrido. E as mãos de homem. Essa escultura é o presente que a China enviou para o Brasil, em que tecnicamente o dragão era para representar a China, né, misturado ali um ser híbrido com a onça que representa o Brasil, e juntos estão unidos para salvar o planeta. Faria até sentido se a China não fosse o país mais poluente da atualidade e também fosse o país que mais interferisse no desmatamento aqui no Brasil. A propósito, o que o Lula tá fazendo na capa da The Economist para 2026, hein? Do lado do presidente da China, viu? E o Trump no outro. Então vamos aqui fazer duas análises, uma geopolítica e a outra espiritual desse presentinho que a China enviou. O primeiro ponto muito interessante é que o ser escolhido para representar a China é um dragão, e na China ele é visto como um ser superior. Lá é como se fosse uma figura muito forte, que exerce dominância. O dragão simboliza um ser supremo, e aí eles escolheram um ser celestial ali para representar a China. E o Brasil, que fica embaixo, foi representado pela onça, que é um animal terrestre, simboliza um poder físico selvagem terrestre. E é muito interessante, você já viu a capa da The Economist para 2026? Quem aparece lá? O atual presidente do Brasil está ali representado ao lado do presidente da China. Então a gente vê ali uma aliança que está oposta à autoridade dos Estados Unidos, está do outro lado. Então nós percebemos aí uma aliança sendo formada. E aí que tá, vamos fazer uma análise espiritual? Para quem não quer que leve o mundo espiritual, a própria artista levou. Ela nomeou a obra dela como um espírito. A obra foi nomeada como um espírito guardião, mas quando a gente observa, ele não parece um guardião não, ele tá exercendo a dominância, poder, posse. Nós vemos ali as mãos que são humanas sobre o globo, determinando posse. Ali é o simbolismo de um espírito, gente. Nós sabemos que não existe espírito guardião, espírito ancestral, não existe isso, são demônios, é o que a Bíblia nos ensina, demônios, que podem se disfarçar até mesmo de anjo de luz. E o mais interessante nesse presentinho que o Brasil recebeu é a semelhança com uma figura que aparece lá em Apocalipse, a besta. Ali João, quando viu aquela imagem e foi narrar o que estava vendo, ele disse que é uma figura que se assemelha ali com um leopardo. A boca é como de um leão. Então a gente imagina que ele viu a boca ali aberta, com aquela imponência de uma boca de leão mesmo. E o dragão deu à besta o seu poder. E adivinha o que essa besta faz? Adivinha que autoridade foi lhe dada? Poder para perseguir os cristãos. E aí a gente volta lá na análise geopolítica. Você sabe como anda o estado da China, que enviou esse presente pra gente? Ali o cristão sofre, viu? Porque a China é um país comunista. Então igreja é só aquelas que eles permitirem. Não existe ir de pregar o evangelho, que é o que a Bíblia nos manda. Ganhar almas para Jesus não existe. Esse vídeo aqui que você está assistindo, pregando na internet, é um privilégio seu. Você tem o privilégio de assistir um vídeo assim. Lá na China não existe isso, não pode. Sua tarefa de casa vai ser fazer uma pesquisa sobre a China, viu? Como é a China para um cristão? Ali você vai abrir os olhos e entender o quanto que a política de um país pode interferir violentamente na vida de um cristão. Tem cristão que acha que não. Essa imagem horrorosa que o Brasil ganhou na COP30, né? Tá todo mundo falando que é só arte, que é só um símbolo de diplomacia. Mas o cristão que tem discernimento espiritual básico, presta atenção aqui e vamos discernir coisa séria que tá debaixo do nosso nariz. No mundo espiritual, imagens sempre foram réplicas do mundo invisível. Isso não é opinião, é Bíblia. Lá em Hebreus 8:5 diz: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquilo que está nos céus. Na história bíblica, toda vez que uma imagem circulava entre governos, aquilo significava um pacto, uma influência ou um domínio espiritual. Sempre, sempre, todas as vezes. O problema do crente é o tal do nada a ver, é achar que é normal, é não discernir quantos altares e pactos estão sendo feitos no Brasil por meio da cultura e da arte. Porque no mundo espiritual, o fato dessa imagem se deslocar de uma nação para o Brasil
dá uma permissão por meio de autoridades governamentais, representa uma aliança espiritual, uma permissão de acesso que ela carrega, abrindo portas para novas batalhas diferentes daqueles espíritos malignos que já operam no Brasil e a gente já está acostumada, né? Isso aqui é um principado novo, gente, que quer ganhar legalidade. Aliás, ganhou, né? Foi promovido no Brasil. Até a famosa revista britânica, aquela The Economist, Illuminati, que revela o futuro. O Lula tá aqui, ó, do lado do Xing Ling Ping, né? Abraçado, igual a onça pintada unida com o dragão da China. Coincidência? Essa mão humana controlando o globo terrestre? Bom, quem tem o Espírito Santo vê e entende, né? Não precisa de legenda. O mundo diz que é diplomacia, Deus sabe que é aliança. Imagens e símbolos na Bíblia nunca foram neutros. Então se posiciona, igreja. 1 Coríntios diz que o homem espiritual discerne tudo, mas por ninguém é discernido. Presta atenção. No mundo espiritual, presente é a oferenda. Imagens dadas de presente entre governos e nações sempre foi símbolo de pactos com o ocultismo, porque todo objeto representa um reino. A Arca da Aliança representava o reino de Deus. Ídolos e imagens representavam reinos espirituais unidos, que selavam domínio humano e autorização espiritual, para que aquela entidade entrasse no território. Engraçado, né? Porque a imagem também une animais e mãos humanas, igual pacto entre reinos e governos espirituais e humanos. Eu vivo falando aqui que os principados são os principais influenciadores do mundo das artes. Essa escultura foi enviada como um símbolo de proteção da floresta tropical durante a COP30 lá em Belém do Pará. E ela permaneceu no Brasil como um presente. O dragão é um símbolo chinês, enquanto a onça é um dos símbolos do Brasil. Para quem não discerne essas coisas espirituais, essa junção vai caracterizar uma cooperação dos dois países na agenda climática global. Para quem discerne o mundo espiritual, estamos vendo uma junção de principados territoriais com uma única finalidade: dominar a nação brasileira. Eu estou sempre aqui dizendo, não é sobre o objeto, mas sobre o espírito por trás do objeto. O que você vê nessa imagem é a parte visível de um plano invisível, que é o domínio territorial dessa nação. Um ser híbrido, segurando o mundo com as suas próprias mãos. Aponta para 3 linhas espirituais que eu vou decifrar para você agora. A primeira, entidades que operam na esfera territorial e do controle para a tomada de um espaço. Está abraçando o mundo como quem declara: eu tenho domínio sobre ele. Isso é símbolo clássico de potestades com influência global de controle e de dominação. A boca está aberta para cima e isso declara no mundo espiritual convocação. Existe uma convocação de demônios a essa situação. O Senhor Jesus nos ensinou que o que acontece aqui na terra é como que já aconteceu no céu, ou seja, já aconteceu no mundo espiritual. Satanás é muito vaidoso e ele gosta de cortejo. E é por isso que ele deixa rastros. Essa estátua nada mais é do que uma declaração do mundo espiritual para o Brasil. Liberamos castas de vigilância espiritual. Estamos tentando tomar o território. Temos força destrutiva e queremos o domínio sobre regiões e portais do Brasil. É assim que cidades inteiras ficam carregadas sem que elas percebam. É assim que a violência, a confusão, a feitiçaria e a opressão crescem dentro de uma nação. O que aconteceu no Pará foi que todo o território do Brasil se aliançou com esses principados chineses, porque o governo do país permitiu. Essas obras ativam códigos espirituais antigos, usados por potestades para vigiar, influenciar e dominar sobre os ambientes. O problema é que a igreja ainda dorme, mas os demônios não. Os portais já estão sendo abertos na nação. O território já foi mapeado, marcado e só falta ser dominado. Nós estamos na última linha de resistência. A China não enviou apenas uma peça de arte. Ela enviou um código espiritual que comunica algo. Enquanto isso, a igreja continua distraída, ocupada com debates sem sentido, enquanto portais estão sendo abertos sobre a nação diante dos olhos de todos. Quando a liderança da igreja não discerne, acaba entregando todo o território. Se a igreja não vigiar, vamos perder o governo, porque não estamos sendo sentinelas sobre os muros. O Brasil precisa despertar antes que a marcação territorial se torne em um governo e um domínio efetivo, porque quando a porta abre e o trono maligno se estabelece, para reverter, vai exigir guerra, muita maturidade e muita unidade, coisa que a igreja ainda não demonstrou ter. A questão agora não é mais o que a China enviou. A questão é quem vai se levantar com discernimento para fechar esse portal que foi aberto. Porque o espírito, por direito de liderança, já começou a operar sobre a nação.